O sistema de justiça estatal ainda atua como sempre, de forma precária e promovendo injustiças. Vamos analisar o que está por detrás disso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Paulão Guedes, escrito por Yak Sukiso, revisado por Peter Tuguniev e narrado por Coreia com K. Uma idosa de 65 anos que vendia salgados, bolos e café para se manter, teve os produtos alimentícios apreendidos pela fiscalização da Prefeitura de Palmas. Esse absurdo estatal ocorreu já há alguns anos, em outubro de 2019, mas a situação não deixa de ser chocante. Uma senhora de idade que trabalha para se manter ainda informou que possui alvará para o funcionamento. Como podemos perceber, qualquer papel, independente de quem o assinou, pode não ser respeitado quando for conveniente para as autoridades públicas, principalmente no Brasil, em que a quantidade absurda de leis e fiscalização tornam possível você ser multado pelas coisas mais sem sentido possível. Basta o fiscal estar em um dia ruim. E somente o Estado pode fiscalizar e proteger os cidadãos, já que este possui o monopólio da violência. Em outras palavras, o direito de ser a única entidade autorizada legalmente a aplicar a lei e o uso da violência por um bem maior, ou o bem da sociedade. O Estado, e apenas ele, sabe aplicar a justiça cegamente e da maneira mais imparcial possível. Isso mesmo, confia. Bem, se você não mora numa caverna ou num gulag, ou leu demais um certo autor chamado Karl Marx e compreendeu todos os absurdos ditos e já refutados deste homem, já sabe que é um absurdo tal ideia de Estado grande e socialista. Vamos aqui desenvolver cada ponto individualmente: justiça, socialismo e fiscalização. Pelo ponto de vista da verdadeira justiça, o Estado é extremamente falho. Primeiramente, que caso o próprio Estado faça um absurdo contra a sua pessoa, como no caso da senhora que vendia bolos, não há alternativa a menos que você queira processar o Estado usando a própria justiça estatal. Tal ato é como deixar seu assaltante definir se você é vítima ou não. Uma solução para isso seria a sociedade regida por leis privadas, em que cada empresa lhe fornece diferentes leis e contratos. A própria concorrência do mercado define qual o melhor arranjo jurídico, junto dos tribunais privados que tiverem melhor atuação. Assim, nesse caso, não há o monopólio da violência, pois caso algum desses tribunais privados passem a romper contratos e prejudicar seus clientes, será retirado da economia, pois o mercado, ou seja, os indivíduos participantes da economia se negariam a fazer negócios com esse tribunal. Por isso, o monopólio da violência é impossível numa sociedade de leis privadas, pois é como se houvesse vários governos voluntários com diferentes jurisdições, e você pode escolher aquele que achar melhor, independentemente da sua localização. A pobre senhora, como tantos outros milhões de brasileiros, não tem escolha a não ser confiar no Estado, que, como nós já sabemos, é extremamente injusto. O problema não é somente um serviço ruim, que poderia ser trocado se tivéssemos escolhas, e sim um serviço monopolizado, como a justiça estatal. Como já sabemos, no livre mercado os serviços caros e de má qualidade seriam retirados e substituídos por aqueles mais baratos e de boa qualidade. No caso do Estado, como a única instituição com amparo legal para cobrar impostos, há um ganho anual de mais de 2 trilhões em impostos e péssimos serviços prestados, além de serem extremamente caros ao bolso do brasileiro. Ou seja, o Estado é inerentemente anticapitalista e não opera segundo as leis de mercado, apenas mantendo a ineficiência, a corrupção e benefícios a grupos de interesse com poder de lobby e barganha, que saem ganhando em detrimento de toda uma sociedade. Alguns podem se perguntar: mas se for tudo privatizado, nem todas as pessoas vão ter dinheiro para pagar por tantas coisas privadas, como saúde, segurança e justiça. Esse tipo de argumento mostra uma falta de conhecimento sobre a quantidade de impostos arrecadados e a extrema ineficiência do Estado para alocá-los de forma inteligente e eficaz. Usemos o exemplo do SUS, Sistema Único de Saúde, o paraíso das licitações, local de saúde de qualidade até mesmo para os pobres. Em média, cada brasileiro, usando ou não o SUS, paga mais de R$2.000 por ano, gerando algo em torno de 430 bilhões de impostos garantidos ao governo. Mas como tanto dinheiro é gasto e o serviço é tão porco? Usaremos aqui a explicação do economista liberal Milton Friedman. Caso você gaste o seu dinheiro com você mesmo, você se preocupa tanto com o custo quanto o benefício. Se você gasta o dinheiro dos outros para si, você só se preocupa com o benefício. Se você gasta seu dinheiro com os outros, você só se preocupa com o custo. E caso você gaste o dinheiro dos outros para os outros, nem o custo e nem o benefício se torna prioridade. E é nessa mesma categoria que o Estado se encaixa, pois políticos apenas têm 2 incentivos: eleição e reeleição, além de enriquecer o mais rápido possível antes de sair do poder, é claro.
Logo, qualquer coisa supostamente boa feita por um político pode ter certeza que há esses objetivos implícitos por trás, apesar das narrativas e propagandas. Agora, falando da importância bem maior, ou seja, do coletivo sobre um indivíduo, tal desculpa foi usada numa certa crise sanitária, em que o direito de ir e vir, que constava no papel chamado Constituição, foi violado por um suposto direito de segunda instância, o tal do direito à saúde, como se alguém fosse obrigado a te dar saúde. Cada indivíduo sabe o que é melhor para si, e cada um deveria ter o direito de sair e entrar de qualquer lugar quando bem entender, apenas com as restrições legítimas da propriedade privada de seus respectivos donos. As lojas foram fechadas, portanto, violando o direito à propriedade escrita no papel chamado Constituição. A economia permaneceu parada e bilhões em auxílios foram entregues através da criação de um novo dinheiro que antes não existia. Aqui no Brasil, chamado de auxílio emergencial, que embora tenha sido emergencial, outros auxílios foram dados mesmo após a pandemia. Tanto aqui no Brasil como em vários outros países, incluindo os Estados Unidos, já que todas essas nações se enquadram hoje em dia no modelo de bem-estar social. E como já disse Milton Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Ou seja, os gastos com políticas populistas irão continuar, mesmo que o cenário de crise tenha passado. Pulando agora para a fiscalização. Cerca de 18 leis são criadas por dia no Brasil, sendo algumas delas leis fiscais, coisas banais como a altura mínima para um vaso de planta ou cores indevidas para banheiros. São regras criadas para sugar ao máximo o dinheiro do pequeno empreendedor que é multado por fiscais por coisas que não fazem a mínima diferença no funcionamento do serviço prestado. E concorrer com o Estado é a concorrência mais desleal que você possa imaginar, a menos que você seja grande o suficiente e se junte ao mafioso comprando políticos, para eles criarem leis que beneficiam sua empresa ao impedir a livre demanda de outros players para competir no seu setor de atuação. Assim, sua empresa se tornaria um monopólio protegido pelo governo. Em outras palavras, o amigo do rei. O Estado é uma máfia legalizada por suas próprias leis e as pessoas já estão percebendo seu modus operandi. Felizmente, de pouco em pouco, caminhamos para uma sociedade anarcocapitalista de leis privadas, graças às tecnologias descentralizadas como o Bitcoin. E o Estado perde seu poder aos poucos. Começou com a separação da igreja com o Estado. Mais tarde, com a invenção da internet, foi possível a criação e a troca de informações a baixos custos. Os correios perderam seu poder com o e-mail. Jornais perderam sua força com uma infinidade de canais que oferecem diversos tipos de informação e entretenimento, como este aqui. Aos poucos, surge uma mudança social libertária, em que nos próximos anos abandonaremos o dinheiro de mentirinha do Estado e usaremos uma moeda forte lastreada na matemática e livre de controle central, tirando o Estado do seu dinheiro. Conserte o dinheiro e toda a sociedade será corrigida. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.